Eu quero cumprimentar todos os ouvintes desse canal Mensagem de Esperança com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Velho Testamento, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4. Mas eu quero focalizar a última frase no versículo 4. Mas antes eu quero pedir, não se esqueça de deixar o seu like, meus irmãos, de se inscrever no canal. Isso é muito bom para o canal, é muito bom. Então vamos à leitura da palavra. Mas o justo pela sua fé viverá. Meus irmãos, eu vou repetir de novo. Mas o justo pela sua fé viverá. Esta palavra, esta frase, está no capítulo 2 e no versículo 4 do profeta Abacuque. Pelo que entendemos, é a primeira vez que está falando o justo viverá pela fé. Depois nós temos mais algumas referências no Novo Testamento. E eu quero focalizar, meus irmãos, nesta palavra, 3 homens de fé, se bem que tiveram mais. Eu quero focalizar, então, 3 homens que fazem parte da galeria dos heróis da fé. Em primeiro plano, nós temos aqui no capítulo 11 de Hebreus, começando pelo versículo 4, está falando a respeito de um homem chamado Abel. Então a palavra diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Meus irmãos, é uma passagem. Num determinado tempo, Caim, que era o filho mais velho de Adão, e Abel também, que era o filho mais novo, eles resolveram fazer um sacrifício a Deus. E Caim, que era lavrador da terra, ele trouxe do fruto da terra. Mas a palavra diz que Deus não aceitou a pessoa de Caim, nem tampouco o seu sacrifício. Então nós notamos que foi 2 vezes recusado o sacrifício dele e ele, a pessoa dele. Alguns dizem porque o sacrifício tinha que ser com sangue, tomado por base que peles de animais é que cobriram Adão lá no jardim do Éden. Eu não quero focalizar esta parte agora. E depois veio Abel. Então Abel, que era pastor de ovelhas, ele trouxe das suas ovelhas e ofereceu. O importante é que Deus recebeu a oferta de Abel e recebeu também a pessoa de Abel. Então, aí Abel foi assassinado pelo seu irmão. Caim ficou irado. Meus irmãos, coisa terrível. O primeiro crime, o primeiro sangue que foi derramado na terra foi por motivo de inveja religiosa. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Era do maligno por quê? Porque ele não era inclinado para Deus. Tudo leva a crer que Abel aprendeu de Adão a respeito de Deus. E também Caim aprendeu, mas a Caim não ligou. Mas Abel era um homem de fé. E a palavra nos fala dele, que era homem que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por essa fé, depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, a fé é algo tão poderoso, tão maravilhoso. Depois eu quero focalizar ainda, no Velho Testamento, um homem chamado Enoque. Este homem, Enoque, a palavra diz que ele andou com Deus. Mas dá-nos a entender que nem sempre Enoque andou com Deus. Porque a palavra nos diz, quando começa a falar dele lá no Velho Testamento, e diz, e andou Enoque com Deus depois que nasceu o seu filho. Então, Enoque tinha 65 anos de idade e nasceu o seu filho chamado Metusalém, que foi o homem mais longevo da terra. E a palavra diz, depois dele, ele andou com Deus. E
andou, pelo que entendemos, 300 anos com Deus. E Deus o levou para si, meus irmãos. Arrebatou. Enoque tornou-se uma figura da igreja, que a igreja anda com Deus. Há quase 2000 anos que a igreja está andando com Deus. A igreja, que é esse mistério poderoso, maravilhoso, que estava escondido em Deus, é revelado. E nós fazemos parte da igreja. E a igreja é como um corpo. E a cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então Enoque, pela fé, foi trasladado para não ver a morte. E tornou-se uma figura daqueles que, pela fé, esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Depois eu quero focalizar outro homem, chamado Enoque, chamado Noé. E diz a palavra que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Meus irmãos, este homem, Noé, ele construiu a arca. Eu quero focalizar um pouquinho sobre a fé de Noé, meus irmãos. A Bíblia diz também que Noé andava com Deus. E Deus estava aborrecido com a raça humana. Chega a dizer na palavra que Deus diz: me arrependo de ter criado o homem. E os seus dias serão 120 anos. E vou destruir. Meus irmãos, Deus já tinha feito um compromisso consigo mesmo. Vamos falar em termos humanos. Ia destruir, mas ele encontrou uma família. E nessa família o líder chamava-se Noé, um homem de fé que andava com Deus. E ele mandou Noé construir a arca. Noé levou anos, talvez 100 ou 110 anos, 120, não sabemos. É uma longa espera, mas é um longo momento de perseverança na fé, meus irmãos. A igreja está com a longa espera da volta de Jesus, mas a igreja continua com Deus, servindo a Deus, andando com Deus. Meus irmãos, Noé, e Deus confiou nele. Se Noé falha, eu penso assim agora, vou analisar dessa maneira, em lados humanos. Então, teria terminado a raça humana. Porque Deus já tinha dito, eu vou destruir, vou acabar. Mas encontrou em Noé esse homem de fé. Meu irmão, minha irmã, o Senhor conta contigo como mulher de fé, como homem de fé, como obreiro de fé, para fazer a sua obra na terra. Noé fez a obra que Deus queria. E veio o dilúvio. Ele entrou na arca, aleluia. A igreja vai ser arrebatada. Ele entrou na arca e veio a destruição. Vamos dizer assim, aquela tribulação tremenda que eliminou toda a raça humana. Mas Noé estava guardado na arca com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a arca hoje chama-se Jesus, aleluia. A porta da arca está aberta. Mas um dia ela vai fechar. Eu acredito, pois sou pré-tribulacionista na maneira de crer, que assim como Noé encontrou a porta aberta e entrou, e depois Deus fechou a porta por fora, a igreja, ela tem de portas abertas. Vai vir a tribulação? Vai vir, e a grande tribulação mas a igreja será arrebatada para o encontro do Senhor. Enquanto a terra estará nessa grande tribulação, nós estaremos na graça do Senhor, na arca chamada Jesus, acima do dilúvio, para depois voltar e habitar nessa terra um milênio. Que o Senhor abençoe a todos, mas tudo isso por causa de homens de fé. E nós fomos chamados, meus irmãos, minhas irmãs, para ser homens de fé, pessoas de fé. Porque o nosso pai na fé até pronto. Noé é o pai dessa geração pós-diluviana. Mas Abraão, que era chamado Abraão, é o pai da fé, o amigo de Deus. E ele conseguiu esse título por quê?
porque ele andava com Deus e pela fé ele andou com Deus e creu na promessa. Meus irmãos, nós somos pela fé descendente de Abraão, este homem de Deus, este homem de fé, que alcançou a promessa pela fé. Nós alcançaremos a promessa pela fé, porque a palavra diz que o justo viverá da fé, o justo confiará nas promessas pela fé. Que eu quero que neste dia, você que está ouvindo esta palavra, o Espírito de Deus enche o teu coração de alegria, de entusiasmo, e essa fé que aguarda a esperança da volta do Senhor seja renovada em tua vida, para você, minha irmã, para você, meu irmão, para você, companheiros que pregamos a palavra, que pela fé possamos ser renovados, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, e eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de pregar a tua palavra. Agora quero pedir, Senhor, por todo o teu servo, a tua serva, Senhor, os obreiros, Senhor, renova na fé e na esperança, porque nós cremos que brevemente, Senhor Jesus, tu vem buscar a tua igreja. Pai de amor, Deus das misericórdias, todos pedimos em nome de Jesus. Amém.